Caros e caras amigos e colegas e professores, muito obrigado pelo convite para estar aqui a fazer a apresentação desta obra fascinante. Quero agradecer aos diretores, Carlos Filhais, José Eduardo Franco, José Pedro Paiva. Eu subscrevo tudo aquilo que o António Araújo disse antes, em relação à generosidade e ao espírito de quebrar capelinhas académicas e outras que estes autores e empreendedores, no melhor sentido, de empresas literárias, académicas, intelectuais, que se têm sucedido nos últimos anos, algumas delas verdadeiramente monumentais, revelam. Agradecer também aos coordenadores, João Luís Cardoso, Carlos Fabião, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Cátia Antunes e António Costa Pinto, para as épocas da pré-história, antiguidade, medieval, moderna e contemporânea. Seria impossível citar todos os 80 autores, há aqui muitos autores interessantíssimos, portugueses, não portugueses, com perspectivas muito diversificadas em termos temáticos, de género de história, disciplinares, que enriquecem muito a nossa visão da história global e da história de Portugal, e necessariamente da interseção entre ambas. Este é um daqueles livros que permite uma leitura a 3 velocidades diferentes, ou a 3 níveis diferentes, se assim quisermos. Uma primeira leitura em passo mais acelerado, foi aquela que eu necessariamente fiz para me preparar para esta apresentação. Uma outra leitura com mais vagar, mais pausada e provavelmente mais focada sobre alguns aspectos, ou que não conhecíamos de todo, ou que, conhecendo nestes textos, revelam características, revelam facetas, aspectos de que não desconfiávamos antes. E depois uma leitura que eu diria que é uma leitura de referência para quem quer ser especialista ou erudito, para voltar a estes textos, para encontrar pistas de investigação, de bibliografia para determinados temas, para encontrar pontos de encontro inesperados entre temas diferentes e entre histórias diferentes, entre anos diferentes, às vezes distantes entre eles séculos. E para o leitor generalista, que todos nós mesmos, historiadores e investigadores, somos para épocas, para especialidades que não são as nossas, uma leitura por prazer, para fazer ao longo da vida. Portanto, tenho a certeza que este é um livro que vai ser um livro de cabeceira e depois um livro distante, muito manuseado. Portanto, parabéns também à editora pela aposta nesta obra, que é uma obra muitíssimo interessante. Eu agradeço muitíssimo, estou contente e honrado por me terem convidado a fazer com o António Araújo esta apresentação, ainda para mais porque aí também, e foi o José Eduardo Franco que me ligou, se revela ainda mais aquela característica de quebrar silos, uma vez que ainda há pouco tempo, António Araújo lembrou isso, coordenei uma história de Portugal, que se chama Portugal, uma retrospectiva, que tem vários pontos de convergência com esta história global de Portugal, vários interesses comuns, e eu se calhar quereria começar por explorar porque é que esses interesses são importantes na nossa própria época histórica. É verdade que um dos pecados historiográficos é o do anacronismo. Eu tenho apesar de um agnóstico com um pendor ateísta, tenho uma visão um bocadinho católica, de um certo ponto de vista desse pecado, que é importante é confessá-lo, admiti-lo. É impossível escapar ao anacronismo, porque escapar totalmente ao anacronismo seria tornar-nos impossível de tentar entender o outro tempo passado a partir do nosso próprio ponto de partida, que é o único que nós podemos usar, porque é o único que nós temos acesso, confrontando-nos talvez naquela ideia de que o mais pessoal é o mais universal também. Quando era miúdo, numa aldeia aqui no Ribatejo, punha-me várias vezes a pensar se haveria um outro miúdo do outro lado do mundo, na China, que estivesse a pensar as mesmas coisas que eu. E esqueci-me dessa ideia durante muitos anos. E aqui há pouco tempo, numa conversa com gente que nunca mais revi, aliás, lembrei-me disso e disse-o. E vi nas caras das pessoas, e depois em algumas mãos que se levantaram, que as pessoas diziam a mesma coisa, que tinham a mesma fantasia de infância, de pensar se do outro lado do mundo teria um gêmeo, uma gêmea que estivesse naquele mesmo momento pensando a mesma coisa que eles estavam pensando, uma vez
porque nós éramos, já na altura, tantos milhares de milhões. É isto que eu quero dizer com o mais pessoal é o mais universal. Os nossos cérebros são máquinas universais que não têm as mesmas ideias de exatamente da mesma maneira, mas que têm no seu potencial a capacidade de ter, eventualmente, todas as ideias do mundo. E, portanto, o anacronismo, para mim, às vezes é mais desculpável do que uma certa resistência por parte dos historiadores em assumirem que as suas histórias são marcadas pelo tempo presente, quando necessariamente o são. Se calhar o pecado de não assumirmos a nossa própria cronia, o nosso tempo. É inevitável que todas as histórias, por mais que a gente tente fugir delas, não partam só de uma curiosidade pura do historiador, da historiadora, mas partam também de estímulos que recebemos do nosso presente. E, portanto, é natural, do meu ponto de vista, que as histórias globais apareçam hoje, como a Histoire Mondiale de la France, de Patrick Boucheron, como outras que são aqui citadas, a História Mondiale da Itália e outras, porque correspondem a uma salutar tomada de voz pública por parte dos historiadores, depois, se calhar, de um período nos anos 80 e 90, pelo menos porque eu me lembro do meu próprio percurso enquanto estudante universitário, de alguma falta de autoconfiança e de algum excesso de modéstia por parte dos historiadores em relação ao seu papel no espaço público. O que é que eu quero dizer com isto? É certo que, naquelas visões da história que os historiadores profissionais, por vezes, consideram ingênuas, da história como magistra vitae, como repositório de exemplos para a nossa vida, como lições para não repetir os erros do passado, há, efetivamente, digamos, um aspecto pouco denso, pouco complexificado da nossa própria relação com a história. É verdade que isso, nos anos 80 e 90, se calhar nos levou, enquanto historiadores, a retrairmos do espaço público. Não façam comparações entre ambas histórias distintas. A história não se repete, embora, como é atribuída a Mark Twain, diz-se que ela rima, e de certa forma rima. A verdade é que a nossa história, neste século XXI, mudou de várias formas inesperadas, algumas delas relativamente ocultas no espaço público. O António Araújo citou, e parece-me muito feliz o exemplo, de que, provavelmente, um dos acontecimentos com mais impacto nas nossas vidas dos últimos praticamente 20 anos, como a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, ficou escondida sob uma camada de outros debates. Mesmo em Portugal, debatemos muito o impacto da entrada do euro na nossa economia, esquecemos de debater o impacto da entrada da China na Organização Mundial do Comércio e o que isso significou de uma prática substituição do nosso perfil de exportações, ao passo que entre China e Alemanha, por exemplo, os perfis de exportações eram complementares. A nossa história mudou muito, por aspectos, alguns deles muito visíveis, como o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, outros importantíssimos, mas menos visíveis no espaço público do que seriam, e vivemos uma época de regressão em relação ao Estado de Direito, democracia e direitos fundamentais, aqui e acolá, com elementos de maior ou menor preocupação e angústia, ou de possível reversão ou não. E, portanto, os historiadores foram várias vezes chamados a responder à pergunta: será que isto é igual ao que se passou nos anos 30? Em geral respondíamos, claro, não há aqui repetições. Nunca é igual. Mas eu aposto que todos nós sentimos, depois desta resposta, sempre um certo desconforto. Será que estávamos a falhar a uma angústia societal absolutamente justificável acerca do nosso presente? E será que não tínhamos mais a dar à nossa comunidade, não tínhamos mais contributo a dar, se pensarmos, por exemplo, na maneira, às vezes, completamente saturante com que economistas ou outros especialistas com áreas tão igualmente, do meu ponto de vista, humanísticas como a história, para não dizer pouco científicas, deem no espaço público, e nós, com essa talvez excessiva modéstia, retraímos desse debate. Ao ponto de, talvez,
termos deixado sem referências cívicas o debate sobre esta regressão do Estado de Direito, da democracia e dos direitos fundamentais. À força de dizermos que a história não se repete, e é claro que ela não se repete, esquecemos talvez de dizer, em épocas de injustificado otimismo acerca das sociedades chegarem à democracia e não voltarem atrás, esquecemos de dizer aquilo que todos os historiadores sabem, que é, sim, às vezes estas coisas voltam atrás, com aspas, ou entre aspas, porque na verdade elas não estão a andar para trás, estão a andar para a frente de uma maneira que não cabe na filosofia da história, seja ela uma filosofia da história de café que todos nós temos. E, tendo, de certa forma, falhado esse debate, não estamos a falhar a outro debate, que é o debate sobre história global ou nacional. Porque nos últimos anos, e quando digo nos últimos anos, é mesmo nos últimos 3 ou 4 anos, assistimos a uma espécie de recrudescimento de um nacionalismo com uma densidade muito menor do que os nacionalismos do passado que estudamos. Por causa da globalização, entendida como este fenómeno de integração económica acelerada e tecnológica e comunicacional mais recente, por causa da integração europeia e do projeto europeu, apareceram vários nacionalismos no espaço público. Ora, dizendo, por exemplo, que era impossível que a democracia transcendesse as fronteiras do Estado-nação, logo que o projeto europeu era por si mesmo impossível, porque era impossível que ele fosse democrático. Ora, negando a possibilidade de construção de um debate público global, de uma cultura global, porque supostamente não se consegue falar fora das fronteiras de uma comunidade de destino e de história, que seria o Estado-nação, ou melhor, não se consegue falar fora dessa comunidade como se consegue falar dentro dessa comunidade, como me dizia um político curiosamente de esquerda, mas revelando um indisfarçável classismo, não podes falar com uma peixeira da Figueira da Foz da mesma maneira que falas com um cervejeiro de Munique. Bem, tudo isso, todas essas visões que têm curso corrente no nosso debate público e tiveram nos últimos anos uma expressão quase monopolística no debate público, porque elas decretavam simples impossibilidades, são facílimas de refutar com algum conhecimento histórico. As formas políticas transcenderam muitas vezes as fronteiras daquilo que podemos chamar ou Estado ou nação. Uma vez, e isso de maneira que nós esquecemos, uma vez fui chamado a fazer um debate sobre o Tratado de Lisboa em Palermo. E nesse debate, um dos outros oradores chamou a atenção para que tínhamos ali um amigo de Portugal e que, graças ao Tratado de Lisboa, nós estávamos pela primeira vez na mesma entidade política, Portugal e a Sicília, que afinal têm tanto a ver e pela primeira vez fazíamos parte da mesma entidade jurídico-política, tendo eu acabado de ver, ao entrar naquela sala que era no Parlamento siciliano, do Palácio dos Normandos, um escudo dos Habsburgos, onde estava, claro, o escudo de Portugal, ao lado de uma série de outros escudos. Portanto, era evidente que nós, em Sicília, já tínhamos feito parte da mesma entidade jurídico-política, e está sempre a mudar. E alguns exemplos históricos permitiriam, com um pouco mais de audácia, como esta obra tem, com um pouco mais de confiança, de quebrar fronteiras disciplinares, de escrever acerca das épocas que não estão completamente escutadas do ponto de vista da investigação, de não sermos às vezes tão monográficos e tão corporativos, e portanto escrevermos para fora das fronteiras da nossa, já não é uma capelinha, mas da nossa basílica historiográfica, nós contribuiríamos para um debate público mais esclarecido. Eu estou convencido que uma obra como estas, além de ser importante para nós, enquanto historiadores, enquanto investigadores, é uma obra importante para a cidadania, em geral. E isso não é uma coisa que nós devamos, de certa forma, enjeitar. Pelo contrário, devemos abraçar. Porque a primeira pergunta que nós sabemos que as pessoas se vão fazer é: porquê uma história global de Portugal? E a segunda, e a primeira resposta que lhes há de vir à mente é: mas por que não uma história global de Portugal? E eu até acrescentaria mais longe: como não uma história global de Portugal? Na verdade, o grande anacronismo, para talvez exagerar um pouco, mas o grande anacronismo é
a predominância da história nacional, ou até metodologicamente nacionalista, no século XIX e no século XX. Às vezes violentando as fronteiras das disciplinas intelectuais ou dos objetos de estudo. No outro dia lia uma história da filosofia da história do século XIX, em que o autor assumia que iria repetir-se muitas vezes, que iria muitas vezes deixar ideias por terminar, que só podia terminar 200 ou 300 páginas adiante, porque ao invés de fazer uma história da filosofia da história como é natural que o seu objeto predetermine, como um diálogo que não conhece fronteiras, ele insistia que os capítulos tinham que ser história da filosofia da história na Alemanha, na França, chegava à Bélgica, à Suíça, nos cantões germanófonos da Suíça, nos cantões francófonos da Suíça, porque a partir do século XIX em diante a história tinha que ser nacional e só sendo nacional ela se entendia. Isso tem impacto até para nós políticos, porque Portugal talvez tenha sido ainda mais, digamos, influenciado por esse nacionalismo metodológico do que outros países, e ele esteja mais, ele nos predetermine mais do que aquilo que nós poderíamos pensar. Um debate decisivo para a nossa história política, mas também para a nossa história da história, é um debate que ocorreu ali numa semana de 1973 entre duas cidades que não distam assim tanto uma da outra, Aveiro e Braga. Começando por Braga, o professor Borges Macedo apresentou num congresso de historiadores da arte, em abril, creio, de 73, aquele seu texto acerca de estrangeirados, um conceito a refer. É basicamente uma resposta e um ataque, até diríamos, a António Sérgio, precisamente acusando de cometer esse pecado do anacronismo, de dar a esse conceito de estrangeirados uma concepção atualista que depois tenta impor ao passado, ao procurar no século XVIII, onde esse conceito não existia, onde é a questão dos estrangeirados, o Ribeiro Sanches, será que o Sebastião José de Carvalho e Melo, será que por aí afora, e acabando por, supostamente num texto só completamente historiográfico, dizer que, na verdade, para o debate intelectual de cada nação, conta o debate que se faz cá dentro. Ele é endógeno. Quem está de fora, no fundo, não tem a acrescentar esse debate. Será que aquilo que motivava essa atitude do professor Borges Macedo era exclusivamente o debate historiográfico? Ou será que o facto de haver tantos intelectuais exilados num período que já se pressentia, de certa forma, de fim de regime, o levava a dizer que, atenção, não ouçam esses cantos da sereia de pessoas que escolheram estar de fora do espaço nacional e trazerem-nos de fora ideias de descolonização ou de integração no projeto europeu que, não vindo de dentro, não fazem parte das forças vivas intelectuais da nação. Curiosamente, essa apresentação de Borges Macedo foi precedida, não chega a uma semana antes, pela apresentação pela Maria Emília Brederó de Santos do texto do José Medeiros Ferreira, que estava exilado em Genebra, às suas teses ao Congresso Democrático de Aveiro, de 73, onde vêm os 3 dias que depois acabaram por fazer parte do manifesto do MFA, em 74, e, portanto, sem esse debate ter, na verdade, ocorrido entre os dois autores, na verdade, já naquela altura, ou um ano depois, iria provar-se que foram as ideias do exilado, foram as ideias do assumir estrangeirado, do discípulo de António Sérgio, que acabaram por ser formadoras do nosso novo regime. E uma das coisas que o Medeiros Ferreira dizia nesse texto, que é muito interessante, é que o fim do ciclo imperial vinha ali. Portugal ia viver o fim do ciclo imperial e que, chegado o fim do ciclo imperial, iria começar um ciclo europeu. Na verdade, se nós pegarmos no último milénio de história de Portugal e o resumíssemos ao decurso de um dia, da meia-noite à meia-noite, não é? Portugal teria nascido ali alguns a meio da madrugada, no século XIII, depois, ao meio-dia, o ano 1500 seria aí o meio-dia, já estava decididamente numa inserção geopolítica, geoeconómica extra-europeia, e já estava há algum tempo, desde o meio da manhã, se assim quisermos, e até 2000, até à meia-noite desta compressão do milénio num só dia, na verdade, de acordo com o direito internacional, Portugal ainda era potência administrante de Macau e ainda era potência colonizadora de Timor-Leste. Ou seja,
nós, aliás, percebemos nisso também ao fazer o Portugal uma retrospectiva, apesar do nosso mito funcional, e plausível, porque ele tem uma base na realidade, que Portugal tem fronteiras muito estáveis, a informar o nosso debate, também ao mesmo tempo importa desnaturalizá-lo um bocadinho. Porque nós começamos a percorrer aqui os anos da história global de Portugal, lá está, se formos de trás para a frente, e eu diria que não conseguimos andar 20 ou 30 páginas de cada vez sem que as fronteiras tenham mudado. Não as europeias. Embora aí há a Olivença, embora aí há o Tratado de Limites em 1850, ou por volta disso, mas no resto do mundo. Aquilo que é a forma jurídica de Portugal, entendido como Estado, a República Portuguesa, o Reino de Portugal e as entidades afins, estiveram sempre em mudança. Portanto, esse é uma primeira ideia que nos importa complexificar, problematizar, talvez até, de certa forma, parcialmente desfazer, e que uma obra destas nos obriga a olhar para a nossa história de outra maneira. Na verdade, nós vamos conhecer melhor a nossa história através de uma história global do que aquilo que, se calhar, conseguimos através de uma história nacional. Tal como uma história nacional acaba por ser sempre o buraco da fechadura, a partir da qual olhamos, na verdade, para um ângulo nacional de uma história global de Portugal é como um olhar, depende aqui dos capítulos, de fora para dentro. Ou um bocadinho como na história do Plutarco, que eu gosto muito, que diz que quando um soldado volta da guerra e se acredita lá na aldeia dele que ele morreu na batalha, ele não pode entrar na sua casa pela porta, porque ele tem que entrar na casa pelo telhado, porque tem que ser como se fosse nascer outra vez. Então há aqui um aspecto interessante, que é voltar à nossa casa, mas entrar nela por uma entrada que não é comum. Não aquela que nós naturalizamos, mas uma que nós não achamos natural e que nos obriga a olhar para a nossa casa de uma maneira diferente. Segundo aspecto que eu acho também, de uma ideia feita que se pode desfazer um bocadinho, tem a ver com... Acabamos por perceber que a necessidade histórica de existir Portugal não é, se calhar, aquela que nós pensamos. Nas histórias de Portugal, em geral, que não como esta, há um antes de Portugal, e depois aconteceu Portugal, e depois Portugal acontece o mundo. Numa obra destas, há um entrecruzamento dessas coisas. Há, de facto, aspectos nos quais isso não se deve escamotear, nem ser visto com nenhuma espécie de dificuldade, em que Portugal, os portugueses, que também variaram muito ao longo da história, muito mais do que aquilo que a gente pensa, sendo nós muito menos homogéneos do que aquilo que imaginamos, aconteceram ao mundo de uma forma como poucos povos deste tamanho se pode dizer que tenham acontecido ao mundo. Quer dizer, talvez os arménios, os judeus, os gregos, mas com um impacto global muito grande. Mas se calhar com um impacto global muito grande, porque sofreram um impacto global muito grande. Num livro recente do Fernando Venâncio, diz-se que Portugal começou com uma língua emprestada. Na verdade, começámos com uma língua que era o galego, que era a língua normal dos portugueses, ou portugalenses. Mas se calhar podemos acrescentar a isso que depois Portugal faz-se com uma capital, de certa forma sequestrada, que não era do espaço inicial do Reino de Portugal. Há ali uma diferença de anos, mas não deixa de ter relevância que, se é esse o tema do Saramago, não é? Na história do centro de Lisboa, se tivesse havido ali um não, e esse não foi de certa forma, não é de certa forma, foi completamente transnacional. Se tivesse havido ali um não, de uns cruzados, envolvidos num esforço transnacional de guerra, dominado por dinâmicas que não são de todo endógenas, que passam por Constantinopla, que passam por Roma, e que passam por Jerusalém, e passam aqui por Lisboa e ajudam à tomada desta cidade, não haveria um porto seguro na fachada atlântica, do qual, séculos mais tarde, era provavelmente o sítio de onde poderiam partir as caravelas. E, portanto, passam poucos séculos desde que a gente lê biografias de Santo António de Lisboa, Pádua, que aliás tem também um capítulo muito interessante aqui neste livro, da Eleonora Lombardo e do José Francisco Meirinhos. Nas biografias que logo pouco depois da morte deles escrevem,
Lisboa é sempre apresentada como aquela terra lá no fim do mundo. Rex Portugal, Regnum Portugal, e lá uma terra no Finisterra. A terra ultra-periférica. Depois daquilo não há mais nada. E lemos a descrição da cidade de Lisboa do Damião de Góis passado uns séculos, e só há duas cidades que se podem chamar verdadeiramente reinos do oceano, são elas Lisboa e Sevilha. Mas Portugal não teria tido esse impacto global se antes não tivesse sofrido o impacto global da diáspora judaica, das várias configurações da expansão muçulmana, das comunidades que aqui existiam numa cidade como Lisboa, os moçárabes, esses grandes misteriosos que se calhar ficaram sempre misteriosos, porque também andei à procura na retrospectiva que escrevesse mais sobre eles, se calhar aqui também, e antes disso, evidentemente, dos visigodos, dos romanos, ou se calhar fazendo nós parte daquela grande área geográfica que eu gosto de chamar o Figueiristão, que é a área que é coberta pela mancha original da figueira, que vai do Afeganistão até aqui, Lisboa. E, portanto, para terminarmos, de facto, o mais pessoal é o mais universal. Eu gosto muito daquela figura, às vezes, injustamente vilipendiada, que é o Oliveira da Figueira, do RG. Porque onde as pessoas pensam que está ali uma imagem de um português fura-vidas, mesquinho, pouco universal, pouco grandioso, um mero caixeiro viajante, vendedor de pechisbeck, na verdade, não só está alguém que se dedica a um dos vetores dessa globalização desde sempre, são as trocas comerciais, mas que ainda por cima tem um nome com duas árvores que civilizacionalmente são importantíssimas, como a oliveira e a figueira, que é logo a primeira árvore real que aparece na Bíblia, a seguir à árvore da vida e à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu diria que não só estamos necessitados de uma história global de Portugal, que vem, de certa forma, ajudar a desfazer algumas ideias demasiado feitas, mas também acho que temos aqui ponto de partida para alguns questionamentos, uns mais históricos, outros mais políticos, outros, se calhar, na interseção entre ambas as coisas, que devemos identificar, mas não projetar. É se não deveríamos... Quer dizer, porque é que Portugal não é assumido mais, se calhar, até exemplo da Espanha, como uma pátria das três culturas? Ou seja, cristã, judaica, cristã e árabo-islâmica. Em Espanha, apesar de tudo, claro que é porque sobraram monumentos grandiosos, sérios desse passado, em Córdoba, em Sevilha, em Granada. Aqui em Portugal, ainda bem, parece que se vão preservar as ruínas da mesquita de Alosbuna, que estão lá debaixo da Sé. Mas talvez por termos sido um efeito colateral daquelas cruzadas, não tínhamos tanto procurado reconstruir a nossa imagem como a Espanha faz. Nós, em Portugal, gostamos de dizer que a Espanha tem 500 anos, eles em Espanha gostam, até por causa dos debates políticos que lá têm, de se reivindicar de uma história de 2500 anos e, portanto, por via disso, reivindicar-se mais desse aspecto de serem uma casa que foi feita pelas três culturas, incluindo, até parece, o hino espanhol, que não tem letra, como é sabido, e que vem de um toque da artilharia do século XVIII, mas parece que esse toque, por sua vez, já vem descrito num daqueles grandes livros da música, dos teóricos da música andaluzes, não é? Portanto, da época islâmica, e, portanto, de certa forma, até o hino vem dessa época islâmica. Em Portugal, enfatizamos muito menos esse aspecto. Isso seria um aspecto interessante de enfatizar. No que diz respeito a portas que se podem abrir com investigações destas para o futuro. A outra, e também é objeto de um capítulo nesta obra, que se chama Diáspora das Diásporas, é o aspecto, já bastante mais estudado, mas ainda não integrado, a expulsão dos judeus, a diáspora das diásporas, do José Alberto Rodrigues da Silva Tavinho, muito estudado por historiadores, por outros interessados, mas ainda pouco integrado no debate público nacional. Até poderia ter sido um aspecto interessante do debate sobre a lei da nacionalidade dos sefarditas, que é, se
pessoas que eram chamadas de nação portuguesa, embora não vivessem em Portugal há gerações, não tivessem tido a influência filosófica que tiveram esses judeus vindos de Espanha e de Portugal, mas em particular de Portugal, nos séculos XVII, XVIII, XIX, até ao século XX, não sei se teria havido muitos nomes portugueses nesses séculos com importância na história da filosofia. Claro que, de um certo ponto de vista muito restritivo, eles não são portugueses, porque não haveria um Spinoza na Vidigueira se os Spinozas tivessem continuado na Vidigueira. Ou haveria, mas seria como o meu gênio chinês, que estaria lá a pensar nisto, mas não teria, dada a experiência de duplo exílio na Holanda e a expulsão da comunidade sefardita portuguesa, escrito o que escreveu. Mas, por outro lado, é por causa dessa experiência, se formos ali tomar um café, como dizia sempre o meu professor António Espanha, digo-vos o que é que acho dessa experiência evidentemente negativa da expulsão dos judeus portugueses, mas a verdade é que há um impacto filosófico global dessa comunidade, e não só do Spinoza, do Uriel da Costa, do Jacobo Castro Sarmento, do Ribeiro Sanches, que tem uma importância enorme e que, embora estudado, não entrou no debate público. Último tema, que esse é completamente presentista, ou actualista, como nos chamaria o professor Borges de Macedo. Nós estamos a viver num momento, por causa da pandemia, que nos obriga a olhar para o planeta como um sistema único nos dois sentidos. Quer dizer, é único, provavelmente não há outro como este. É único porque ele funciona de forma... ele funciona de forma relativamente fechada. E aí, se calhar, a única coisa que eu discordo do António Araújo é que eu acho que o que acontecia na China nos séculos XIII e XIV tinha, de facto, mesmo muita importância para nós, a começar pela peste negra. Quer dizer, que seguiu as rotas da prosperidade da época, do que depois chamamos a Rota da Seda, e que chegou cá num ápice que varreu a Europa toda. Este momento da pandemia, de uma série de desafios que são todos eles globais, a crise ecológica, as alterações climáticas, desafios esses que só se podem resolver através de uma linguagem, que é a linguagem mais cosmopolita de todas, que é a linguagem da ciência, um nós da ciência, é sempre um nós que não tem... Em tempos quiseram que houvesse ciência alemã ou ciência judaica, isso é uma impossibilidade, há ciência alemã. Mas outros desafios globais, como das grandes desigualdades globais, da fuga aos impostos global, dos fluxos financeiros desregulados, etc., todos eles são difíceis, se não impossíveis de resolver através do contrato vigente político internacional, que é internacional, que pressupõe que os grandes sujeitos da política internacional são os governos, eles de vez em quando encontram-se em cimeiras e lá resolvem os temas deles. Se não houvesse uma adolescente sueca que inicia um movimento global que rapidamente varre a juventude de todo o mundo, se calhar não estávamos a falar de aquecimento global como estamos a falar. Ou seja, é através de assumir cada um de nós como um agente de política para lá das fronteiras do Estado-nação que nós podemos começar sequer a pensar os problemas que temos à nossa frente. E se calhar, tal como num acontecimento em que aconteceu a Portugal e aconteceu à história global no mesmo dia, 1º de novembro de 1755, o grande terremoto de Lisboa, que acaba por mudar ideias acerca de Deus, da natureza e da comunidade política, basicamente contribuindo para destruir, embora com efeito retardado, através de crianças que nasceram naqueles mesmos dias, ou por ali, muito perto do terremoto, Alexander Hamilton, Maximilien Robespierre, até Maria Antonieta, que nasceu no dia a seguir ao terremoto e que acabou decapitada na sequência deste acontecimento total que basicamente acabou com o contrato político do absolutismo. Não sei se não deveríamos pensar que esta época da pandemia, da crise ecológica e de todos os outros desafios globais não nos obriga a pensar num outro tipo de contrato, num novo contrato da modernidade, que não seja só tal como o contrato entre povo, Estado e nação substituiu o contrato súbdito-rei-deus do absolutismo, se aquilo de que nós precisamos não é de um contrato entre humanidade, natureza e tecnologia, e para o fazermos, para começarmos a pensar, não poderemos pensar sem olhar para este entrecruzamento entre
nações, povos, culturas e uma história da humanidade toda ela inteira, que já dizia Kant no seu esboço para uma história da humanidade sob uma perspectiva cosmopolita, é talvez a história mais evidente de todas, mas a mais difícil de fazer.